Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 49 e nós estamos há 3 vídeos falando de preces. Eu coloquei 2 vídeos do podcast Mentalizações com Liz Bittar, que trazem 2 preces, e no vídeo passado falei do poder da oração. E quero continuar nesse tema falando da prática do Evangelho no Lar, que os espíritas costumam fazer. E eu quero convidar você a adotar também essa prática. Olha, é fácil de fazer. Primeiro, reserve um horário, um dia da semana, de preferência sempre o mesmo dia, no mesmo horário. Aqui em casa é domingo, 7 da noite. Então, reúna a família, ou então aqueles que aceitam o convite de fazer o evangelho. Nós temos que respeitar as crenças alheias, então, se as pessoas não são espíritas ou se não gostam de orar, enfim, a gente deve respeitar e não fazer desse momento um momento de atrito, né? Mas devemos convidar a todos os que moram na casa, inclusive os funcionários da casa, para que se sentem à mesa conosco e que orem conosco. Claro, sempre respeitando se as pessoas têm outras crenças e não se sentem confortáveis com as orações espíritas. Bom, mas feito isso, reunindo as pessoas, podemos chamar também as crianças. As crianças também podem e devem participar. Então, como que a gente faz? Ou lê sequencialmente, ou lê de maneira aleatória. Abre em qualquer página e lê a lição que caiu, o tópico que caiu na página que você abriu. Nós temos um grupo que eu chamo de Evangelho Virtual, que se reúne de segundas a sextas-feiras às 7 da noite para ler e comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser participar, escreva para o que os espíritos dizem, @gmail.com. E nós começamos esse estudo lendo aleatoriamente. Depois decidimos ler na sequência, já estamos no capítulo 8º. Então, estamos fazendo agora na sequência, mas tanto faz, se você quiser fazer na sequência ou abrir aleatoriamente. Então, você começa com uma prece, chamando a proteção dos bons espíritos, chamando o seu anjo da guarda, o anjo da guarda dos presentes, se conectando com Deus, se conectando com Jesus, e fazendo uma prece, claro que em voz alta. Eu sempre utilizo o Pai Nosso e peço a proteção dos bons espíritos, dos espíritos, dos anjos, do anjo da guarda dos presentes, e colocando-nos em sintonia e nos desligando dos nossos problemas de ordem material, das nossas contrariedades, das nossas angústias, das nossas preocupações da vida terrena, nos colocando em sintonia mental com os bons espíritos e com os protetores, para termos a calma necessária para absorvermos os conceitos que a lição nos traz. E aí, a gente lê em voz alta, pausadamente, com calma, e depois comenta. Uma pessoa da casa comenta, explica, e depois todos comentam. O ideal é que todos participem, que dê a sua visão, a sua interpretação, o que compreendeu da lição, e assim se coloquem esses temas em debate na mesa com muito respeito, mas um agregando a fala do outro, nunca fazendo uma sessão de lavagem de roupa suja ou de acusações que você é assim, você é assado, não. Sempre com elevação e pedindo, sem apontar dedos, sabe? Pedindo para que esses conceitos, essa compreensão se dê na nossa prática diária, nas nossas atitudes no dia a dia. Então, se você gosta de livro de autoajuda, porque o melhor livro de autoajuda já escrito foi o que Jesus nos deixou. Ele nos deu a receita da felicidade bonitinha lá, escritinha, tudo que a gente deve fazer para ser feliz. E está no Evangelho. E o Evangelho são as palavras de Jesus explicadinhas, não tem nada desvirtuado, nada que Jesus não tenha dito, nada alterado. São as passagens de Jesus, as passagens da Bíblia, que são passagens lindas, e estão explicadas.
no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender melhor o que Jesus quis dizer. Então, a gente lê aquilo, reflete sobre aquilo, e as crianças também podem participar, porque podemos levar a discussão para o nível de compreensão delas, porque o Evangelho fala da inveja, fala da melancolia, fala do ciúme, fala do orgulho, fala de todas as questões. Então, podemos colocar num nível que as crianças podem entender, e elas podem participar também, trazendo exemplos de coisas que viram na escola, de coisas que aconteceram, enfim, também se edificando nessa questão de aquisição de valores morais que o Evangelho nos traz. Então, a gente faz essa hora de conversa, de bate-papo, que é sempre muito gostosa, permitindo a participação de todos, permitindo a participação das crianças, e depois a gente encerra com outra prece, sempre convidando aos presentes, quem quiser fazer a prece. Encerramos com o Pai Nosso, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. É uma hora bonita de comunhão com toda a família. E os espíritas têm esse hábito. Aliás, os espíritas têm ou devem ter o hábito de ler um trecho do Evangelho todos os dias. Nós fazemos de segunda a sexta. E virtualmente, Evangelho online, mas devemos ler um trecho todos os dias e nos reunirmos em família pelo menos uma vez por semana para refletir sobre o Evangelho. Se você tem criança, eu vou recomendar alguns livros de evangelização infantil, que é o Evangelho da Meninada, de Clóvis Tavares, Histórias que Jesus Contou e 52 lições de Catecismo Espírita. Está aqui, vou deixar para vocês, porque são livros que nos ajudam na evangelização infantil, da gente ler para os nossos filhos e conversar sobre essas lições, é bacana. Então eu convido você a fazer com a sua família o Evangelho no lar. Não precisa ser profundo conhecedor da doutrina espírita, não. É só ler o texto que cair ou o texto na sequência, com atenção, entrar em sintonia com os bons espíritos e deixar que eles abençoem a nossa casa, o nosso lar e nos tragam muita esperança, muita fé e muita luz. Eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau!